Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Bora pra mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Bora que hoje é segunda-feira, minha gente, dia 8 de julho de 2024. Como você sabe, na próxima 1 hora a gente vai junto e junta debatendo os assuntos primordiais para pensar numa sociedade mais justa, igualitária, solitária para todo mundo. Aqui a gente fala sobre agroecologia, saúde, cultura, tecnologia, claro, sem deixar de lado também os assuntos importantes da política, da economia, do mundo internacional como um todo. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa. Bora saber os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Inteligência artificial não vai solucionar nossos problemas quanto sociedade, alerta a pesquisadora Fernanda Rodrigues. Acampamento do MST que faz vigília contra despejo deve virar assentamento no Paraná. Entrevista exclusiva, presidente da Conab, Edgar Preto, fala sobre o lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar. Dia 9 de julho é feriado ou ponto facultativo? Tem abrangência nacional ou só no estado de São Paulo? Essas são algumas questões que a gente vai explicar no programa de hoje. Sindicato denuncia distribuição de material racista em escolas municipais de Curitiba. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. Cada vez mais presente na nossa vida, a inteligência artificial tem gerado algumas preocupações na população brasileira. Isso é o que revela um instituto, uma pesquisa, melhor dizendo, feita pela agência Ideia em colaboração com o Brasil Forum UK. Eles conversaram com alguns brasileiros sobre como que eles veem a inteligência artificial. Embora a maioria das pessoas tenha entendido de uma maneira neutra, como mais uma tecnologia chegando, quando as perguntas foram mais como essa inteligência pode interferir na nossa vida em questões como medicina, no mundo do trabalho e até questões que podem potencializar a discriminação, aí sim o brasileiro e a brasileira teve uma resposta um pouquinho diferente, tentando entender os problemas que a inteligência artificial pode trazer para a sociedade. Uma pesquisadora escreveu um artigo a partir desses dados e a gente vai ter o prazer de conversar com ela para destrinchar melhor isso. Eu estou falando de Fernanda Rodrigues, ela é coordenadora de pesquisa do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o IRIS, e ela também faz doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais sobre esse tema. Professor, desde já queria agradecer pela tua disponibilidade, um prazer poder falar contigo, ainda mais sobre um tema que gera tantas dúvidas, embora traga tanta possibilidade para a sociedade. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para conversar sobre esse tema que está cada vez mais atual e todo dia tem uma novidade, né, para a gente ter que lidar aí. Exatamente, então vai ser tão importante tirar algumas dúvidas, até para mim mesmo, para a gente conseguir entender melhor como que a gente deve olhar para a inteligência artificial e debater esse tema fundamental. Professor, acho que para todo mundo estar no mesmo nível, ia ser bacana entender melhor que discriminações são essas que a inteligência artificial pode gerar se não tiver nenhum tipo de regulamento, nenhum tipo de plataforma que controle um pouquinho isso. Ia ser bacana ver alguns exemplos para todo mundo entender por que a gente sim precisa olhar com lupa e debater com profundidade essa questão. Perfeito. Então, eu acho que um primeiro passo é entender que a inteligência artificial ela não é uma tecnologia desconectada da sociedade, né? Pelo contrário, ela é feita por pessoas humanas e ela também é inserida em um contexto dentro de uma realidade específica e ali ela pode gerar impactos. Diferentes ferramentas de inteligência artificial, né? Na verdade, uma boa parte delas, ela vai se utilizar de uma base de dados que vai alimentar as informações sobre as quais ela vai gerar novos resultados, aí podendo ser previsões, recomendações ou determinados conteúdos. E um dos principais problemas é que justamente esses dados costumam refletir a nossa realidade. E se a gente vive numa sociedade, né, racista, sexista, capacitista e que reproduz aí outros tipos de discriminação, é natural que esse tipo de tecnologia também acabe não somente reproduzindo, como potencializando essas discriminações, na medida em que ela é uma ferramenta, né, que pode ser utilizada para diferentes finalidades. Acho que um exemplo bem próximo da nossa realidade tem sido a questão do reconhecimento facial, principalmente utilizado para fins de segurança pública.
A gente tem diferentes estudos, acho que inclusive um que virou referência na área foi um das pesquisadoras Joy Blamwine e Timnit Gebru, que são duas pesquisadoras negras estrangeiras que analisaram 3 sistemas comerciais de reconhecimento facial e identificaram que eles tinham maior índice de falibilidade sobre o rosto de mulheres negras do que sobre o rosto de homens brancos, por exemplo. Isso também foi analisado por outros pesquisadores que identificaram, por exemplo, que esse mesmo reconhecimento facial também tem grandes índices de falha sobre o rosto de pessoas transgênero. Se a gente quiser olhar para outra referência, mas ainda dentro da segurança pública, a gente tem também casos de tentativa de utilização de policiamento preditivo, em que é uma ferramenta, na verdade, utilizada para, em tese, prever onde tem a maior possibilidade de ocorrer crimes e aí destinar o policiamento específico para essa área, mas, independentemente do tipo de dado que alimenta essa ferramenta, a gente percebe que não tem sido suficiente para mitigar vieses e para impedir que comunidades que já são muito marginalizadas e muito vigiadas pela polícia não sejam novamente penalizadas também através desses sistemas. E aí, é importante destacar que eu falo muito aqui sobre os dados, né, que os dados que alimentam essas ferramentas são um dos maiores problemas, mas é importante a gente ter em mente que não se trata somente disso. Essas discriminações potencializadas pela tecnologia, elas vêm de diferentes fontes, os possíveis vieses vêm de diferentes fontes, como, por exemplo, a falta de diversidade no campo da tecnologia. Então, a gente tem ainda um setor de tecnologia muito composto principalmente por homens brancos e não por pessoas atravessadas por outros marcadores sociais, então isso impacta na forma como aquela tecnologia é utilizada. O tecnosolucionismo e uma suposta objetividade da tecnologia também mascara o fato de que ela pode reproduzir vieses, isso pode interferir na interpretação humana sobre os seus resultados. Então, a gente tem uma série de meios pelos quais essas discriminações podem ser reproduzidas e não somente a partir da base de dados. Perfeito, professor. Foi muito importante te ouvir nessa explicação, porque você já trouxe até algumas questões que me parecem até como possíveis soluções para a gente fazer com que essa inteligência artificial não se transforme numa potencializadora de discriminações e sim numa combatente nesse sentido. Quero falar sobre isso, mas antes, queria ainda falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa, porque é muito valoroso isso que você traz, que na verdade a inteligência artificial, no final das contas, o que está fazendo é apenas, digamos assim, surfar nessas tantas discriminações que já acontecem naturalmente na nossa sociedade, naturalmente não é uma boa palavra, mas que já estão no nosso convívio. Mas então eu acho que um dado muito importante que essa pesquisa traz é mostrar como o brasileiro e a brasileira sim está atento para essas potencialidades. Isso me parece um resultado positivo, né, professor? É de se comemorar essa percepção que a nossa população tem sobre os malefícios que a inteligência artificial pode ter se não for devidamente regularizada. Exatamente. Essa pesquisa ela vem em boa hora, porque ela denota a importância desse cenário que a gente está vivendo atualmente, que é a deconstrução de uma regulação para esses sistemas de inteligência artificial. Mas eu acho que eu gostaria de destacar justamente 2 resultados que me chamaram a atenção olhando para essa pesquisa. O primeiro é que ainda há, na verdade, uma resistência das pessoas brasileiras em reconhecer que as tecnologias de IA podem aprofundar desigualdades e discriminações, como, por exemplo, a desigualdade de gênero e a discriminação racial. As pessoas que concordam que as tecnologias podem potencializar esse tipo de discriminação ainda é inferior ao número das que discordam total ou parcialmente. Por outro lado, há uma desconfiança muito grande com a utilização de tecnologias para áreas que a gente vê hoje essa IA sendo trazida como uma possível solução para problemas aí históricos. Então, por exemplo, para a identificação de crimes, para agilizar diagnóstico de doenças e também para beneficiar a análise de processos judiciais, a maior parte das pessoas, em torno de 60% dos entrevistados, afirmam discordar, na verdade, de que essa inteligência artificial possa auxiliar nesses casos. E isso é tanto interessante porque, ao mesmo tempo em que o brasileiro acha que a tecnologia não pode reproduzir discriminações, ele discorda de tecnologias que hoje comprovadamente reforçam e potencializam exatamente essas discriminações. Para mencionar ainda mais um exemplo, na IA para a saúde, a gente já tem caso de estudos em que algoritmos utilizados para avaliar
a classificação de risco, né, de pacientes para tentar ali agilizar um atendimento médico nos Estados Unidos, pacientes negros e pacientes brancos pacientes negros significativamente mais doentes estavam sendo colocados na mesma faixa de risco do que pacientes brancos. E isso reforçava não somente não somente em eventuais decisões racistas de médicos, mas também um acesso desigual que pessoas, né, nos Estados Unidos, em razão de disparidades, de desigualdades sociais, raciais, que refletem nesse acesso a recursos, têm. Então, é interessante que, apesar de não reconhecer essa discriminação, o brasileiro não tenha confiança justamente nessas tecnologias. E aí eu acho que abre margem justamente para a gente entender, né, novamente qual é a solução. E aí, como eu já pude mencionar, essa questão do tecnosolucionismo, ela me parece bem importante, assim. E o que é esse tecnosolucionismo, né? É basicamente a gente entender a tecnologia como um fim em si mesma. Então, a tecnologia, ela vai trazer o benefício, ela vai trazer o bem, e sim, ela pode, mas a gente precisa analisar se realmente, no caso concreto, se está servindo para todo mundo ou se está servindo apenas para uma parcela da população. Então, eu acho que esses dados, aparentemente contraditórios, na verdade, nos dão um caminho de para onde a gente tem que olhar para conseguir lidar com essas discriminações e também com essa conscientização da sociedade acerca desses potenciais nocivos. Ótimo. Então vamos começar a traçar um pouquinho esses caminhos agora que a nossa entrevista está chegando ao final. Eu fui montando mais ou menos um mapa mental aqui na minha cabeça a partir das tuas respostas e estou entendendo que algumas saídas que a gente precisa para fazer com que a inteligência artificial não se transforme numa potencializadora de discriminações é, por exemplo, educação de tecnologia, para que as pessoas entendam como funcionam as ferramentas, para entender quais são as potencialidades negativas e positivas. Outra questão é fazer com que esse campo seja mais diverso, que mulheres negras devam atuar nesse desenvolvimento de tecnologia. E me parece que mais uma questão que a gente ainda não falou, mas me parece que é importante, que é a regularização, que eu queria te ouvir um pouquinho se você acha que deveria vir, por exemplo, do próprio Estado, por meio de leis, legislações, que às vezes até que transcendam um país, que sejam algo continental, global. Enfim, queria te ouvir um pouquinho, então, a partir dessas resoluções, podemos ir por parte. Primeiro falar dessas questões das legislações, se te parece um caminho pertinente, fundamental, que o Brasil precisa acelerar para dar controle, para dar um bom cercadinho de como a inteligência artificial pode atuar no país. Sim, eu acho que a regulação, ela é fundamental diante do cenário atual. Como a gente já mencionou, a gente tem pessoas que já estão sendo efetivamente afetadas de forma negativa por essa tecnologia. Então, é imprescindível que a gente consiga estabelecer uma regulação para garantir direitos mínimos frente a esses sistemas e também para assegurar que as pessoas possam, né, elas possam ter um direito à responsabilização ali caso elas venham a ser prejudicadas. Por outro lado, eu entendo que a regulação é fundamental também para o próprio setor privado, para que ele possa desenvolver e promover a inovação e o avanço tecnológico seguro, então em um terreno seguro, sabendo o que pode ser feito, de que forma e quais as melhores medidas aí para mitigar eventuais potenciais negativos, como vieses discriminatórios. E numa escala de 0 a 10, você vê o Brasil em que estágio nessa formulação de legislações, de regulamentações para dar controle para todas essas questões que a gente está conversando agora? Olha, é difícil definir numa escala de 0 a 10, eu acho que eu ficaria entre 7 e 8, porque a gente evoluiu bastante em relação ao que a gente tinha anteriormente. A discussão para regulação no Brasil da inteligência artificial, ela ganhou fôlego principalmente a partir de 2020, mas com um projeto de lei, que era o 21 de 2020, na Câmara dos Deputados, muito voltado para princípios. Então, ele se assemelhava mais a uma carta de intenções em torno da IA do que efetivamente uma regulação capaz ali de assegurar direitos e responsabilidades. Por outro lado, essas versões mais recentes, que inclusive estão sendo discutidas em uma comissão temporária interna no Senado, elas já vão num caminho que eu entendo muito mais pertinente para o nosso contexto. E aí, eu acabei não mencionando anteriormente, mas eu acho que é importante que nós tenhamos uma regulação nacional que faça sentido de acordo com as nossas especificidades, e eu acho que a gente está caminhando no sentido de uma regulação que obedeça esses critérios, que é uma regulação baseada em direitos, é uma regulação baseada em riscos, né, que atribua, portanto,
desde uma IA com risco excessivo, ou seja, que deve ser banida, até o alto risco, com medidas mais rígidas de governança, para IAs de risco baixo e moderado. Então, eu acho que a gente está no caminho, ainda é necessário disputar alguns pontos, e principalmente não deixar passar essa ideia de que a regulação ela barra a inovação, né? Eu acho que a disputa está principalmente narrativa nesse sentido, e eu acho que a gente pode evoluir um pouco mais para trazer uma regulação que deixe a população brasileira mais segura. Muito bom, professora. É muito importante te ouvir isso, que eu acho que até acaba chegando para essa última questão, que é como a gente pode ver, se a gente pode ver a inteligência artificial também como uma potencializadora de combate a essa discriminação. A gente está tão acostumado, você trouxe tantos exemplos de como essas tecnologias, essas ferramentas acabam só fazendo com que a violência se propague com mais velocidade, atinja novos caminhos, novas camadas, mas eu quero acreditar, na verdade, que a gente pode sim viver um mundo onde a inteligência artificial vai combater, vai diminuir essas camadas. Você também compartilha, acredita que se essas regulações avançarem e outras medidas também forem efetivadas, a gente pode sim ver daqui a alguns anos a inteligência artificial combatendo tantas discriminações que estão normalizadas no mundo da internet? Com certeza. Eu acho que a gente precisa ser otimista nesse ponto, né? E trabalhar nesse sentido justamente para ter uma regulação que nos auxilie com esses instrumentos para combater a discriminação, então que defina medidas de mitigação para que esses viés discriminatórios não sejam reproduzidos, e também para que a gente possa não somente olhar ou tentar resolver essas tecnologias de inteligência artificial que a gente já sabe que reproduzem discriminações, por exemplo, independentemente dos dados que as alimentam, para usar a IA para outras finalidades, como, por exemplo, para tentar prever desastres naturais, para tentar prever condições climáticas e aí tentar ajudar a população nesse sentido, para a gente utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para conseguir compreender quais são as áreas de uma cidade que precisam de mais recursos ali para uma população que está desassistida, onde os índices de desigualdade social, econômicos, são maiores, e aí que a inteligência artificial possa nos ajudar, então, a destinar os recursos e a ajuda necessária para, efetivamente, a gente conseguir uma sociedade mais equitativa. E nesse sentido, seria, então, também pertinente, bacana que tudo isso começasse a entrar nas escolas, também fosse uma ferramenta de ensino. De que maneira você acha que as crianças ou adolescentes devem ter contato com a inteligência artificial, professora? Em relação à IA no ensino, eu acho que sim, ela tem um potencial muito grande. Inclusive, a gente já teve recomendações de organizações internacionais sobre como utilizar a IA no ensino de forma adequada e não para reproduzir ou para vulnerabilizar ainda mais o grupo que são, né, de crianças e adolescentes. E, inclusive, um ponto positivo dessas versões mais recentes da regulação está justamente a necessidade de que o governo federal implemente estratégias para o letramento digital da população, incluindo ensino sobre inteligência artificial com prioridade para o ensino básico. Por quê, né? Acho que se a gente tem dificuldade, muitas vezes, de frente a uma tecnologia, compreender que nem tudo que ela traz é absoluto, que as informações que estão ali, elas devem ser questionadas e que ela não pode ser lida como um fim em si mesma, isso para crianças é ainda mais preocupante. Então, como que a gente gera essa consciência para que elas possam exercer o uso dessa ferramenta de forma crítica e autônoma? Então, eu acredito que sim, é possível e é importante que medidas estatais sejam adotadas para que esse ensino crítico seja levado para as escolas e que a gente também não caia na tentativa de colocar a IA a todo custo no ensino, sem ver se ela é realmente necessária naquele contexto. Porque sim, a IA pode te ajudar ali em alguma atividade didática, mas é necessário ver se ela se é preciso adicionar esse tipo de tecnologia ou se a gente tem alguma outra ferramenta que já dá conta. E aí sim utilizar a inteligência artificial somente quando necessário. Certamente. Mais um debate que a gente vai ter que se debruçar numa próxima conversa. A gente acabou de conversar com Fernanda Rodrigues, ela que é coordenadora de pesquisa do Instituto de Referência Internet e Sociedade, o IRIS. A gente conversou sobre uma pesquisa recentemente divulgada que mostrou qual é a percepção dos brasileiros e brasileiras em torno de tecnologias de inteligência artificial. Professora Fernanda Rodrigues, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com o Brasil de Fato, viu? Obrigada, fico sempre à disposição.
Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Sempre bom lembrar um recadinho que a gente não se cansa de falar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, educativa, regional. Vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver tá chegando nesse cantinho do país. Bom, são dezenas, centenas, mais de 300 emissoras que todos os dias retransmitem nosso programa, colocam na sua grade de programação. Se você tem interesse e disponibilidade, é bem fácil. Vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica como ser uma rádio parceira que tem o caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Agora a gente vai falar de um acampamento do MST que fez uma vigília contra despejo e deve virar um assentamento lá no Paraná. Há 25 anos, trabalhadores e trabalhadoras sem terra ocupam a área que está localizada no município de Cascavel. A comunidade, chamada de Resistência Camponesa, abriga 71 famílias e vive uma expectativa por regularização. Isso após uma portaria do INCRA afirmar que a fazenda vai ser comprada pela União para fins da reforma agrária. A gente vai saber mais detalhes com os nossos repórteres Gabriela Moncal e Kaique Santos. Os dois estiveram e contam os detalhes pra gente do que está acontecendo por lá. A entrada do pré-assentamento fica às margens da BR-277. Foi num trecho da rodovia onde agora está instalada a placa com o nome da comunidade que as famílias começaram uma mobilização permanente a partir do fim de 2019. O objetivo era denunciar uma ameaça de destruição do acampamento, alvo de ordem judicial de despejo. A ação durou 83 dias e ficou conhecida como Vigília da Resistência Camponesa, por terra, vida e dignidade. Como relembra a moradora do Resistência Camponesa, Ângela Lisboa Gonçalves, que, filha de assentados, se apresenta como militante sem terra a vida inteira. Qual era a nossa questão? Era de mostrar para as pessoas que aqui era um acampamento, né? Que nós estávamos aqui desde 99, que nós produzimos uma vida aqui, que nós tínhamos uma identidade com esse espaço, e já tinha tudo plano já de ação, né, da Polícia Militar, tudo, né? E era 5 mil pessoas, policial que ia vir para tirar 3 áreas, né? E aí, na verdade, nós nem conseguimos ficar desesperados, porque não tinha o que fazer, né? Ou nós lutávamos, ou não lutava, né? A vigília faz parte de um histórico cheio de reviravoltas em torno do acampamento. A regularização poderia ter vindo já em 2015, quando donos da fazenda ofertaram parte da terra para venda e o INCRA se interessou. A compra seria por 11 milhões de reais, mas não foi feita até a presidenta Dilma Rousseff ser afastada no golpe parlamentar de 2016. O processo se estagnou com os governos conservadores seguintes, também em nível estadual e por causa da pandemia de Covid-19. Adair Gonçalves, que é irmão de Ângela e também morador do Resistência Camponesa, recorda que mesmo com o processo de regularização parado por mais tempo, uma ação tomada pelo Supremo Tribunal Federal, atendendo reivindicação de movimentos populares por causa da pandemia, acabou trazendo benefícios. Tivemos muito próximo, né, de ser despejado, vamos dizer assim, né? Que o governo, no início era o governo Ratinho, o governo Bolsonaro, né? Então teve, assim, vários despejos no Paraná, o próximo ia ser o nosso. E aí, a partir disso, acabou a vigília, né? Devido à pandemia que iniciou. Aí voltamos para a realidade, né? Aí suspendeu os despejos, né? E durante a pandemia, né? Teve a suspensão, né? Pelo STF, né? Que suspendeu todos os despejos no Brasil inteiro e nós também fomos beneficiados nisso.
Durante a pandemia, os acampados criaram uma agroindústria. Atualmente, são preparados nela 1.500 quilos de mandioca por semana para a merenda escolar da cidade de Cascavel e do estado do Paraná. Na agroindústria, Serlei da Silva Lima, moradora e dirigente do pré-assentamento, explica o processo após a chegada das mandiocas e mostra o alimento para a reportagem. Chega aqui as mandiocas e a gente descasca elas aqui, né? Então por isso que a área é suja. E aí vem para cá, né? Aí aqui nós temos uma lavadora, que é um tanquinho, que faz esse trabalho de lavar as mandiocas. Aí a gente tem o processo de enxágue, né? As cubas. E aí faz a classificação, né? Aí a gente faz a classificação aqui, coloca nas caixas. Antes nós fazíamos o processo de embalar a vácuo, porém agora as escolas não estão pedindo, né, a vácuo, então a gente só embala, pesa, embala, e aí traz para colocar nos freezer. Então hoje nós estamos com os freezer cheios, né? O destino do Resistência Camponesa voltou a ser definido no fim de 2022, graças a um acordo do MST do Paraná no Grupo de Mediação de Conflitos do Tribunal de Justiça. Parte da área da fazenda ocupada por acampamentos vizinhos foi devolvida aos donos. Moradores se reorganizaram com a divisão do terreno, que permaneceu ocupado e ninguém ficou sem ter onde plantar. Como resultado desse acordo, os fazendeiros retomaram a oferta de venda da área do acampamento ao INCRA em janeiro do ano passado. O INCRA informou sobre a compra em portaria publicada em 22 de maio deste ano. Emocionada, Serlei comemora. Recebemos com muita alegria, ficamos muito felizes, comemoramos, choramos, rimos, cantamos, né, porque foi um momento assim, de muita emoção. Porque nós, enquanto camponês, sempre aprendemos, né, desde criança, a trabalhar na terra, a produzir alimento. E fizemos muita discussão aqui no nosso espaço, na questão da produção de alimento. Temos muita diversidade de produção. Então, e a gente sabe que é tudo o que nós precisamos, né? Se nós queremos a terra, nós temos que produzir nela, viver dela, produzir alimento de qualidade. A reportagem procurou o INCRA para saber os próximos passos. O órgão informou que atua na instrução e análise processual da área para avançar na estruturação do assentamento Resistência Camponesa. E é essa resistência presente no nome da comunidade que Adair Gonçalves destaca como força fundamental para a conquista. Temos muitas crianças, mas também nós temos muitos idosos, né? E pessoas que lutaram bastante, alguns conseguiram, né? Alguns nós perdimos no caminho, né? Que felizmente faleceram, e então tivemos algumas baixas, vamos dizer assim, mas a notícia é muito emocionante, assim, para nós, assim, que na verdade a gente já tinha quase que perdido a esperança, né? Quase perdido a esperança, mas graças à luta e à organização do movimento e à vontade das famílias também, né? Que isso é importante, a gente conquistou mais essa área, né? De Cascavel, no Paraná, com reportagem produzida junto com Gabriela Moncal, da Rádio Brasil de Fato, Kaique Santos. O MST, com a Reforma Agrária Popular, abre caminhos para muitas transformações necessárias no Brasil. Uma delas é o avanço na produção de alimentos à base agroecológica, um passo importante para a nossa soberania e segurança alimentar no país. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da Reforma Agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Atenção que o Brasil de Fato conversou com Edgar Preto, presidente da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Essa é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Agricultura e desempenha um papel crucial na gestão de políticas agrícolas e de abastecimento no país. A entrevista exclusiva foi feita pelo nosso repórter Igor Carvalho e adentrou uma reunião da CONAB com produtores de arroz deste mês. De acordo com Edgar Preto, foi firmado um acordo para garantir um insumo no mercado e por um preço justo. O presidente da CONAB também criticou as gestões dos governos anteriores. Vamos conferir a conversa dos dois. Queria primeiro falar contigo sobre
a polêmica do mês, que são os estoques de arroz da Conab. Eu queria saber como é que de fato estão esses estoques, como é que o governo está alinhando esse novo leilão do arroz. Eu vi que houve uma reunião no Ministério para o setor produtivo poder alinhar a compra desse arroz. Como é que ficou isso e como é que está de fato o estoque da Conab hoje de arroz? A Conab vinha no governo passado caminhando para a extinção, porque na opinião do governo passado não tinha mais necessidade de formar estoque de alimento, de garantir preço justo para os consumidores, garantir política pública que viabilize o agricultor familiar, o assentado da reforma agrária produzindo alimentos. Então foi desmontado desde a estrutura de armazéns, foi fechado 30% dos armazéns públicos da Conab, zero estoque, nada de arroz, nada de feijão, nada de milho. O PA, que é o principal programa que a Conab operacionaliza, que é comprar... Inclusive no final de 2020, o preço do feijão foi na estratosfera pela falta de abastecimento de feijão no mercado. Exatamente. Quando o Estado, quando o poder público abre mão de controlar ou de equilibrar preços para o agricultor, que viabiliza economicamente para o consumidor, quem regula é o mercado. E o mercado quer saber do seu lucro. E é assim que nós vínhamos. Então, a partir do momento que o presidente Lula volta a governar o país, ele determinou: a Conab vai ser novamente, com seus programas, o grande instrumento para combater a fome no país. Determinou então que a gente vai continuar fazendo políticas compartilhada com o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas agora o Ministério do Desenvolvimento Agrário é o Ministério Supervisor, que é uma clara indicação de que nós vamos ter um olhar mais atencioso para a produção de alimentos. E para isso acontecer, a formação de estoque público é um grande instrumento. O que nós fizemos na nossa chegada? É viabilizar de novo os armazéns públicos, reformar, ampliar, revisamos toda a nossa estrutura estática, a nossa capacidade que temos de armazéns, e agora começamos já o ano passado a política de estoques públicos. Começamos pelo milho, especialmente na região do Centro-Oeste, que foi uma extraordinária safra de milho. Os agricultores estavam vendendo a R$ 33 a saca, nós pagamos R$ 44, estocamos 361 mil toneladas de milho, e é o milho que está salvando os animais agora no Nordeste com a seca. E é o milho que está indo agora para o Rio Grande do Sul em função das enchentes. Quando lá o mercado inflacionou o milho, Nordeste que estava 100 a 90 reais, nós botamos lá 65 reais, pagando todo o custo de frete. Vamos botar no Rio Grande do Sul agora ainda mais subsidiado, para a gente viabilizar os animais que restaram dessa tragédia ambiental. E o arroz fica onde aí, Edgar? O arroz, para vocês terem uma ideia, no primeiro governo do presidente Lula, em 2007, era ainda o primeiro governo do presidente Lula, a Conab fez um estoque de 2 milhões de toneladas de arroz. Porque naquele momento o problema era invertido, eram os agricultores que precisavam vender. Tinha uma oferta muito maior. Em 2011, na maior safra de arroz do Brasil, que foi 13 milhões e 600 mil toneladas, de novo o preço caiu para os agricultores. A presidenta Dilma comprou 1 milhão e 200 mil toneladas de arroz para ajudar os agricultores. Zerou os estoques. Do governo do Bolsonaro. Do Temer e do Bolsonaro. Zerou os estoques. De nenhum produto tem estoque na Conab, a não ser o milho que nós fizemos e a não ser um pouco de trigo que nós também conseguimos operacionalizar o ano passado. A questão do arroz, especialmente, não depende só de uma decisão de comprar. Hoje não tem nada. Hoje não temos como comprar no mercado interno, porque o preço está muito aquecido, está muito ajustado o que a gente produz e o que a gente consome. O Brasil produz em torno de 10,5 mil de toneladas de arroz, e nós consumimos já, a estimativa é de 11 milhões de toneladas. Então o Brasil passou a ser deficitário de arroz. Tem uma falta de arroz no mundo. Então a decisão do presidente Lula, do governo, de ter que importar o arroz é justamente porque a gente precisava equilibrar o nosso mercado interno. Não é que está faltando, não está desabastecido, mas com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que produz mais de 70% do arroz... Na verdade, está antecipando um eventual problema. Exatamente, que se agudizou, né, que aumentou o preço para o consumidor porque aconteceu no Rio Grande do Sul, porque lá se produz a maioria do arroz. Como teve problema de escoamento, como você perdeu 400 mil toneladas numa margem tão apertada entre o que produz e o que consome, fez muita diferença. Né? E mais a questão da especulação, né? Quem tinha arroz, que não é mais o pequeno nem o médio agricultor, que é o atravessador, ficou esperando. Bom, saiu agora uma grande oportunidade de eu ganhar dinheiro com arroz. Em plena safra, né?
o arroz está ainda a R$ 113 a saca de 50 quilos para o agricultor, mas chegou a R$ 130. E esse preço tão elevado para o produtor foi para os supermercados. Claro. Disparou o preço do arroz. Então a decisão de importar, né? A grande questão aqui nesse leilão que nós estávamos operacionalizando é muito complexo. O governo fez uma opção de lançar um preço muito ajustado para também testar como é que estava o mercado, para saber de onde é que pode vir, a que preço vem. As grandes trades não participaram do leilão e acabou participando empresas representadas pela Bolsa de Mercadoria, que esse é o sistema que a Conab operacionaliza, que no final, quando foi revelado, depois do leilão, que a Bolsa apresenta quem são as trades que ela representou, seus clientes, descobriu-se que eram empresas que não apresentavam a capacidade financeira de honrar esse compromisso. Obviamente, quando tu faz um contrato tão grande com o governo, não falta um banco para financiar. Tinha-se ainda tempo das empresas apresentar as garantias, que é 5% do valor arrematado. Mas aí teve no leilão 9 medidas judiciais por partidos, por deputados, por senadores, e a avaliação que a CGU fez é que aquele leilão já entrou prejudicado pela polarização, pela politização que houve contra ele, e uma das empresas não tinha a licença da Receita Federal para importar, então teve mais esse fator que pesou muito. Nós decidimos então anular aquele leilão. O Senado Federal prorrogou por mais 60 dias a medida provisória que autoriza o recurso para importar, mas o setor produtivo nos procurou e ontem fizemos uma reunião muito importante. O que eles estão propondo para o governo se não fizer importação? Eles se comprometem, primeiro fazem uma meia-culpa. O setor produtivo do arroz, a indústria do arroz fazem uma meia-culpa porque eles não cuidaram do abastecimento nesse momento difícil. Qual é o compromisso que eles assumem? Que a Conab diga toda semana, quando a gente fizer levantamento de preço, nós fizemos toda quarta-feira, fizemos levantamento de preço agrícola, aonde tiver uma região, uma capital desabastecida, que subiu o preço ou que ainda não baixou o preço, a gente vai fazer, junto com o setor produtivo, esse monitoramento de preço e de abastecimento. E eles se comprometem a irrigar de arroz, botar mais polo de venda, botar produção, aumentar a oferta para baixar o preço para o consumidor. Só haverá importação se houver desabastecimento e se o preço não for justo para o consumidor. Tá bom. Uma segunda pergunta para a gente encerrar aqui, já que eu prometi que não ia tomar muito seu tempo, é sobre o Plano Safra. Nós tivemos o anúncio essa semana, Plano Safra recorde para a agricultura familiar e um Plano Safra de 400 bilhões para o agronegócio, para a agricultura de negócios. Houve críticas pela disparidade do valor, esperava-se que a diferença fosse menor, mas há também um registro de que foi o maior valor já empreendido para a agricultura familiar. O que te parece, na balança, prós e contras, o que te parece a liberação desses recursos? Acho que é extraordinário pelo fato de que nós víamos um desmonte das políticas públicas, né? O MDA tinha sido extinto, não tinha mais Plano Safra da agricultura familiar nos 4 anos do governo passado, nos 6 anos dos governos passados. Então houve um desmonte das políticas públicas para viabilizar o agricultor familiar. Então a volta do MDA, essa direção clara que o presidente e o governo têm dado para a função da Conab, de outras estruturas do governo que estão no Ministério do Desenvolvimento Agrário, e a volta do Plano Safra da agricultura familiar, por si só já é uma conquista, né? Obviamente que ainda não está na forma que a gente sonha, com juro zero para produzir mais alimentos, mas baixou o juro, né? De 4 baixou para 3, quem for produzir alimentos. A questão da mecanização da agricultura familiar da mesma forma, o juro que no Plano Safra passado, que era o recorde de 5%, baixou para 2,5%, baixou 50% dos juros para mecanização. Então acho que tem avanços muito importantes, muito positivos, né? Que a gente precisa, enfim, a gente registrar com muita força e obviamente continuar lutando para que baixe os juros, baixe a taxa de juro, que tenhamos uma nova política do Banco Central que dê a possibilidade do governo ter um juro ainda melhor, especialmente para o setor produtivo. Estamos falando da agricultura, mas outros setores também que precisam, né? O agronegócio, de novo, leva a grande fatia do recurso, né? É um setor que economicamente para o Brasil tem a sua importância, né? Tem a sua importância, e nós estamos muito comprometidos em botar em curso agora pela Conab e o MDA
a Política Nacional de Abastecimento Alimentar. Produzir mais alimentos e garantir, digamos assim, uma facilidade na comercialização. Criar mecanismos como é o Armazém do Cão, onde a gente possa ter polos de venda nas periferias também, direto do agricultor familiar lá na periferia, e o governo garantir essa logística, garantir subsídios, se necessário for, porque o agricultor vai optar em produzir alimento não porque a gente, por pedir, porque o Brasil precisa. Ele vai produzir comida se ele tiver a viabilidade econômica. E as políticas públicas que têm que garantir isso. É o PA, é a merenda escolar, e é o que nós queremos fazer, os sacolões populares, botar produto subsidiado para que a periferia, o pobre, possa voltar a se alimentar decentemente, não só na quantidade, mas na qualidade também. Muitos trabalhadores das periferias migraram para os produtos enlatados, para os industriais super processados, deixaram de comer arroz, de comer feijão, pelo preço do gás. Então, todo o esforço que nós estamos fazendo é para produzir mais alimentos, garantir o abastecimento com comida boa, comida saudável, né? A Conab desempenha um papel importantíssimo no Brasil. Primeiro a gente falou como ela pode ser útil para a garantia da soberania e segurança alimentar de todo o Brasil. Além disso, sua atuação pode ser pertinente para a economia e o desenvolvimento rural. Mas antes de tudo, a companhia precisa ganhar um status de política de Estado e não apenas de governos. Ou seja, não deveria ser vista como uma prioridade de uma gestão e menos de outra. Deve ser estruturada e considerada sempre para questões básicas e essenciais do nosso país. Ao contrário, por exemplo, de quem se diz patriota e não considera o combate à fome uma prioridade no Brasil. O avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo rende análises e um olhar ainda mais atento para algumas identidades coletivas. É nesse caso que pautas de mulheres, população LGBTQIA+, e povos tradicionais, por exemplo, ainda estão mais ameaçadas. Nesse sentido, o podcast de Vera, do Brasil de Fato Ceará, conversou com a historiadora e psicanalista Joana Borges. Ela destacou a atuação política da extrema-direita contra direitos conquistados no país. A conversa foi puxada pelo nosso repórter lá do Ceará, Francisco Barbosa. Vamos ver um trecho da fala dos dois. Existem algumas avaliações, né, dentro do campo das ciências sociais, da ciência política, da própria psicanálise, né, muitos analistas políticos, mas eu arriscaria dizer que existe um elemento, vou me deter a ele, que é essas pautas, né, tanto quanto os movimentos que as mobilizam, né, os movimentos feministas, movimentos LGBTQIA+, os movimentos antirracistas, os movimentos indígenas, né, todos esses movimentos que de alguma forma questionam o status quo, né, do que seria o modo como a sociedade se organiza, eles causam um certo horror às pessoas que estão, né, que são sujeitos historicamente acostumados a ocupar os espaços de poderes, né? Então, além disso, além do aspecto político da coisa, de não querer, obviamente, ceder o seu local para que sujeitos marginalizados ao longo da história o ocupem, eu diria que também é um fator de que mexer com isso mexeria também na própria identidade dessas pessoas, né? Quando você admite que existem outras maneiras de ser no mundo, de viver no mundo, você também mexe com o que seria a regra, né? Do que seria a base, digamos assim, um fundamento, né, que é o que essas pessoas, né, conservadoras, de extrema-direita, normalmente pautam, né, elas não querem, o conservadorismo é isso, né, deixar conservar um movimento de histórico, o qual eles ocupam há alguns séculos, assim. Então, essa ameaça às estruturas, né, essa possibilidade de vislumbrar uma outra ordem, né, com outros tipos de ser no mundo, mexe também com o modo que essas pessoas são no mundo. Então, eu diria que existem esses dois elementos muito preponderantes. Primeiro, obviamente, uma incapacidade, incapacidade de permitir que outros também possam ocupar esses espaços de poder, pois isso diminuiria o poder deles, mas também um certo medo a essa ameaça de outras formas de ser que ameaçam o seu próprio ser no mundo.
Bom, a Joana Borges detalhou as ameaças desse avanço da extrema-direita na política brasileira. Entre outras questões, ela lembrou o projeto de lei 1904, que tramita ainda no Congresso Nacional, sempre bom lembrar disso. É uma proposta que criminaliza vítimas de estupro ao equiparar o aborto legal após 22 semanas ao crime de homicídio. A ameaça, ela sempre existiu, né? A luta de classes no Brasil sempre demonstrou esse prazer e vem ocorrendo em diversos âmbitos, né? Existe o PL 1904 desse ano, que está sendo, né, na última semana, matéria de muita discussão, mas no último mês, nos últimos 2 meses pelo menos, né, a bancada conservadora na Câmara também colocou em torno de 8 projetos que se direcionam aos ocupantes de terra, né, aos trabalhadores que lutam por reforma agrária, no sentido de criminalizar especialmente o movimento sem terra. Então, existe uma série, eu diria, de ações que, além de causar horror, né, pelo conteúdo, como do PL 1904, mas outros também que vão totalmente de encontro à própria Constituição de 88, né, a nossa Constituição Democrática. Então, isso ilustra um pouco como a extrema-direita atua, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares no mundo onde ela está em voga, que é essa sanha antidemocrática, né? A democracia também, por ser um espaço de todos, ou pelo menos supostamente ser, abre margem, obviamente, para, né, esses outros sujeitos que nunca tiveram seus direitos amplamente garantidos. Então, o trabalho deles também é, o máximo que puder, não só impedir que direitos avancem, mas também correr atrás dos direitos já garantidos, né? E para nós nós temos uma certa dificuldade politicamente no Brasil, porque já há algum tempo o STF acaba sendo o último reduto de proteção, né, dessas aberrações de propostas legislativas e acabam assegurando pela via jurídica a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dessas propostas. No entanto, a gente não pode, né, enquanto sociedade brasileira, colocar apenas na mão do judiciário a capacidade de mobilizar, né, de conseguir efetivar esses direitos, a garantia desses direitos ou a promoção de novos direitos, né? Apenas o povo organizado será capaz de avançar nesse sentido. A historiadora e psicanalista Joana Borges também conceituou o bolsonarismo no cenário da extrema-direita no Brasil. O bolsonarismo, eu diria que ele é a expressão organizada, né, nesse momento histórico, dessa força da extrema-direita no Brasil, como em outros locais do mundo, acabam também por serem referenciadas ao redor de alguma figura pública normalmente controversa, né, como Bolsonaro, como Trump. Então, o bolsonarismo foi o nome que a ciência política, alguns articulistas também de jornais encontraram para poder destacar o aspecto de liderança do Jair Bolsonaro na capacidade de coesionar todas essas pautas, todas essas demandas conservadoras em torno de um projeto que o colocava à frente, né? Eu diria que todo mundo que vota no Bolsonaro é de extrema-direita, acredito que não. Existem pessoas que votam no Bolsonaro por diversos motivos, mas a grande característica do bolsonarismo são essas, eu digamos, seriam três características que o bolsonarismo reúne e que advêm da extrema-direita, que são esses aspectos conservadores de poder, de legislação, de moral, de costumes. Seria esse aspecto antissistema que eles aparentam ter e que, na verdade, não corresponde com a realidade, porque na prática disputam as eleições dentro dos marcos institucionais, comandam os seus governos, sejam estaduais, como foi na presidência, por dentro normalmente dos ritos, e também se utilizam do aparato estatal para promover toda a série de vontades políticas, as quais eles dizem que são os outros partidos ou a própria democracia que o faz. Então, eu diria que é o aspecto conservador na moral e nos costumes, diria que é essa pecha antissistema, antidemocrática, e também o aspecto religioso, né, especialmente evangélico, mas não apenas. Então, esses três elementos, conservadorismo, antissistêmico e o aspecto religioso, são advindos da extrema-direita de diversas formas, e o bolsonarismo deu uma forma coesa,
digamos, né, a ele. Eu diria que no Brasil, hoje em dia, não existe outra forma de chamar a extrema-direita, né, obviamente que a gente coloca como fascistas, neofascistas, etc., mas a expressão brasileira política, de fato, com força organizada, é o bolsonarismo. Você já sabe, mas a gente faz questão de lembrar que o podcast de Vera é uma produção do Brasil de Fato Ceará. É incrível esse material que eles produzem. A gente fica muito feliz de poder trazer aqui também para o Bem Viver. A apresentação é feita pelo repórter Francisco Barbosa e a edição completa você confere lá na página do BDF Cearense. É só escrever brasildefatoce.com.br, CE, né, de sigla de Ceará. Então, brasildefatoce.com.br. Bora falar agora de uma denúncia feita pelo Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba. A entidade relata a distribuição de material racista em escolas municipais da capital paranaense. Chamada de Turma do Curitibinha, a revista traz a história em quadrinhos com personagens que abordam os direitos dos animais. Uma revista intitulada A Turma do Curitibinha, Proteção Animal, que tem o objetivo de tratar sobre os direitos dos animais, vem sendo distribuída nas escolas municipais de Curitiba. Mas o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal da cidade, o SISMAC, ao tomar conhecimento do conteúdo da história em quadrinhos, detectou que o material reforça estereótipos preconceituosos em personagens afrodescendentes, em contraposição aos personagens brancos, que recebem qualidades positivas, tanto nas características físicas como nas falas. Segundo a descrição do material feita na nota de denúncia do sindicato, a forma como os personagens negros e pardos são representados reforça o racismo presente na sociedade. A nota diz, abre aspas, enquanto o personagem principal, que dá nome à turma, é branco e tem olhos verdes, e uma de suas amigas é branca, loira e de olhos azuis, o que reforça padrões de beleza, chama-se Graciosa e é descrita como meiga, delicada e dedicada aos estudos, comportamentos idealizados para meninas brancas. A outra personagem, no entanto, que é negra, tem o apelido de Zezé. Pior ainda é relegar ao menino que carrega características típicas de uma criança parda, visivelmente no nariz e no cabelo, o perfil de um mau caráter. E ele ainda tem o nome de Fosco, que por si só é bastante negativo. Afinal, o termo quer dizer apagado, sem brilho. Além disso, ele é o que tem comportamento inadequado, faz comentários distorcidos e, com frequência, é retratado como tendo menos inteligência, fecha aspas. Para a diretoria de impressão e divulgação do sindicato, é muito grave o material ser prescrito pela Secretaria Municipal de Educação. A entidade ainda denuncia que o personagem pardo, colocado como o mau caráter da história, recebe linguagem inadequada para crianças. O Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba ressalta que, em uma das revistas, ele é descrito como sacana, o que, segundo o dicionário Wise, se atribui a quem é libertino, devasso, sensual, que ou quem tem mau caráter. Para o SISMAC, a criação de personagens em histórias em quadrinhos, especialmente quando direcionadas ao público infantil, deve ser realizada com sensibilidade. Mas o material distribuído pela Secretaria Municipal de Educação de Curitiba contribui para a perpetuação do racismo e da discriminação entre crianças menores. Abre aspas. Por isso, a Prefeitura precisa com urgência rever a sua distribuição, fecha aspas. A vereadora Georgia Prates, do PT, levou o material numa reunião com a secretária municipal de Educação, Maria Silvia Bacila, que disse não ter conhecimento da elaboração do material e que tomaria providências. A descrição da revista na internet diz que a edição tem a autoria do cartunista e que, numa parceria entre a Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba e a Prefeitura Curitibana, tem o objetivo de, abre aspas, passar a mensagem da importância do respeito também aos animais não humanos, abordando temas ligados à guarda responsável, adoção de cães e gatos abandonados e combate ao tráfico de animais silvestres em Curitiba, fecha aspas. O Brasil de Fato Paraná entrou em contato com a assessoria da Secretaria Municipal de Educação, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno. O espaço continua aberto para manifestações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Caldas, em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo o programa Bem Viver.
uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega junto pro Brasil e pro mundo inteiro por meio da nossa rádio web, radiobrasildefato.com.br. Lembrando também que o nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras você confere lá no nosso site. E a gente também chega aqui a partir da 1 da tarde na Grande São Paulo pela nossa super parceira de primeira ordem, RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Bom, amanhã é 9 de julho, né? É uma data marcada na história do Brasil, especialmente no estado de São Paulo. Ela ressalta a deflagração da chamada Revolução Constitucionalista de 1932 contra o governo de Getúlio Vargas. Aqui no estado de São Paulo e no restante do país ainda há uma confusão se esse marco histórico é ou não é um feriado. Então bora tirar qualquer dúvida agora e ainda aproveitar para dar um passeio pelo registro da data. Quem vai contar todos esses detalhes pra gente é Douglas Matos. O dia 9 de julho, que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, é feriado no estado de São Paulo e não um ponto facultativo. De acordo com o calendário do governo federal, no entanto, a data não é um feriado nacional. A diferença é que nos feriados, o setor privado e parte do setor público paralisam as atividades de forma obrigatória. Assim, quem trabalhar no estado pode ter direito a hora extra com adicional de 100%, conforme o acordo coletivo de cada categoria. Já os pontos facultativos, estabelecidos em geral por decreto pelos governos, dispensam a obrigatoriedade do funcionamento dos seus órgãos e permitem às empresas optarem ou não pelo expediente. A Revolução Constitucionalista de 1932 eclodiu no dia 9 de julho e ocorreu apenas no estado de São Paulo. Foi um levante armado contra o governo de Getúlio Vargas. Protagonizada pelas elites paulistanas, a revolta se opunha ao fim da autonomia dos estados cravada em 1930 e exigia uma nova Constituição, além de eleições imediatas para presidente. O que se convencionou chamar de revolução, no entanto, não teve participação da sociedade como um todo. O movimento se apresentou ainda com forte caráter militar e separatista. A professora do Departamento de Antropologia da USP, Lilia Moritz Schwartz, aponta que Vargas, após derrubar o Washington Luiz, passou a governar de forma discricionária, indicando ele mesmo os intendentes para assumirem os postos maiores de chefia nos estados. Mas em São Paulo, isso causou muita instabilidade, situação que se agravou em fevereiro de 1932, quando os dois partidos paulistas se uniram para se contraporem às nomeações de intendentes feitas pelo governo central. O clima contagiou boa parte da população, resultando em uma revolta de fato nas ruas paulistas no dia 9 de julho. No entanto, os paulistas contavam com a adesão de estados-chave, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que acabaram desistindo do movimento. Assim, os rebeldes paulistas foram rendidos em 1º de outubro de 1932. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. De olho no calendário, olha só, nos próximos feriados nacionais, sempre uma questão importante que vale a pena relembrar e já botar na agenda. Infelizmente, não tem umas notícias muito boas nesse sentido para esses próximos dias, para essas próximas semanas e meses, porque 3 feriados vão cair no final de semana, que é 7 de setembro, dia da Independência, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das Crianças, e 2 de novembro, dia de Finados. Tudo isso é sábado, que é bom também, porque tem muita gente que trabalha sábado, é bom feriado, mas a gente prefere quando cai realmente no meio da semana ou ali pertinho do final de semana, e haverá essas situações. Atenção, 15 de novembro, dia da Proclamação da República, está marcado por uma sexta-feira. 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, um feriado nacional, super importante lembrar disso, né? Uma novidade, e cai numa quarta-feira, bem no meio da semana. E 25 de dezembro, Natal, vai ser uma quarta-feira também.
E assim a edição do Bem Viver desta segunda-feira, abrindo os trabalhos da semana, fica por aqui. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, tamo junto pela radiobrasildefato.com.br. Você escuta a gente pelo mundo inteiro, a gente tá na internet. Já aqui em São Paulo, nosso programa chega a partir da 1 da tarde pela Rádio Brasil Atual RBA 98,9 FM. Lembrando que nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país, a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer que a gente tá junto com toda essa galera, valeu demais, gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio, TV Moniz e Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.